21 dias de filiação é o tema da nossa série. Nós começamos a ministrar nos últimos dias. Filiação, é isso mesmo. Nós estamos enfocando, na verdade, Deus, família e igreja. Deus, na verdade, Ele se manifesta nas nossas vidas como nosso Pai. E esse assunto, filiação, nesses 21 dias, a nossa abordagem para Ele se baseia em quê? Bom, na sua relação com Deus, foi o que eu ministrei no domingo passado. Se você não estava aqui presente, querido, eu quero encorajar você a estar assistindo lá, a mensagem no YouTube está disponível para que você possa pegar o início dessa série. Mas hoje nós estaremos falando sobre família biológica, que é outro pilar, na verdade, da nossa relação com Deus. O seu relacionamento familiar influencia na sua relação com Deus. E às vezes você nem percebia disso, mas é a realidade. E na semana que vem nós estaremos falando sobre família espiritual, que de fato é a igreja, essa comunhão gostosa que nós temos aqui. Agora, o que nós precisamos entender, e eu quero te nivelar aqui, te colocar assim, qual que é a pertinência desse assunto? Ou seja, a vontade de Deus é que nós possamos ter uma compreensão clara disso. E o fato disso isso é tão importante, que o Senhor enviou o seu Filho para ser o exemplo para nós de como nós devemos nos relacionar com Ele. Ou seja, o Senhor Jesus veio como Filho para salvar toda a humanidade. Agora, a salvação, ela começa exatamente nessa restauração do relacionamento entre Deus e o homem. Como que Deus deseja se relacionar com o ser humano? Como pai e filho. E é por isso, na verdade, que Ele envia seu Filho Jesus Cristo, para resolver o problema que nós temos chamado de orfandade. O contrário de filiação é orfandade. Onde ao início, na verdade, dessa manifestação contrária às nossas vidas, a orfandade nada mais é do que uma ação maligna. E essa orfandade, ela começa onde? Em Lúcifer. Lúcifer é o primeiro, na verdade, que age com base, na verdade, na orfandade. Por quê? Ele se revolta contra o seu Criador, contra aquele que, na verdade, trouxe ele à existência. Ele se revolta contra a autoridade e quer viver de maneira independente. Qual que é o fruto, na verdade, da orfandade? O pecado original. A antiga serpente chega para Adão e Eva e faz uma proposta. A proposta é qual? O dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não dependerão mais de Deus. Por quê? Vocês serão como Ele. Logo, se eu sou como Deus, eu não preciso de ser Deus, eu não preciso de Deus. Se eu sou como Deus, eu me basto. E na verdade essa é a sedução da humanidade. E qual que é o resultado disso? Essa orfandade, ela promove sequelas na nossa alma. Deixa eu te dizer uma coisa. A consequência do pecado original, do pecado de Adão e Eva, representando a humanidade, foi o quê? Foi a desconexão com o Pai. A Bíblia diz que o dia que eles comerem, o Senhor disse, olha, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão fazer o quê? Vocês vão morrer. Sempre que eu falo nisso eu brinco assim, mas espera aí, pensa comigo, lembra aqui comigo o seguinte, depois que eles comeram, eles esticaram a canela, caíram duro assim? Não, porque não era uma morte, na verdade, física, a morte era espiritual. E aqui, na verdade, a gente precisa entender que é por causa dessa morte espiritual, o homem passou a ser controlado pela alma. E essa alma, ela é agredida, ela é ferida exatamente pela orfandade. E essas sequelas, na verdade, trazem um prejuízo terrível. A orfandade nada mais é do que uma arma cruel, que o inimigo, na verdade, ele usa. Ele gera dentro das pessoas, dentro de mim, de você, a percepção e o sentimento de não inclusão, de não pertencimento. E isso, na verdade, leva a gente a uma mentalidade distorcida da relação com Deus. E é por isso que, por causa disso e de tantas coisas a mais, que esse assunto ele é tão urgente. Ele é urgente porque dia após dia as pessoas estão se afastando de Deus, as pessoas estão perdendo a referência do que é se relacionar com Deus. No nosso programa 30 semanas, nosso curso 30 semanas, a gente aprende
nesse curso que a orfandade, na verdade, ela é a raiz dos males emocionais. Nós vivemos no período da história onde a sociedade está mais doente, e o maior índice de doenças que alcança as pessoas não são apenas doenças físicas, na sua grande maioria são doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, e aí a lista vai longe. Agora, o que nós precisamos entender? Todas essas coisas são resultado, são na verdade válvulas de escapes, são na verdade situações que são consequências de algo que é mais profundo, que é na verdade, ou seja, a atuação da orfandade. Como que essa orfandade age dentro de nós? Bom, ela cria em nós, se a gente não trata esses sentimentos de não pertencimento, esses sentimentos assim, de que a gente não tem valor, se a gente não trata isso, isso gera em nós o que? Rejeição. Isso aprofunda, gerando rejeição, e aí surge o que? Os bloqueadores. E aqui o inimigo tem espaço para destruir as nossas vidas. Instalado esses bloqueadores, nós somos atingidos por um vazio relacional, áreas de compensação, que a gente pega e começa a compensar essa falta que está dentro de nós, essa falta de algo que a gente não sabe explicar como que é, a gente começa a compensar isso com outras coisas, a gente procura colocar outras coisas, e aí vai drogas, aí vai vícios, e aí vai compulsões, e as coisas vão se aprofundando, ou seja, maus hábitos, que entram na nossa vida, e aí nos tornam pessoas escravizadas. Talvez esse aqui seja o quadro de grande parte das pessoas. É provável que se eu perguntar para você assim, quantos amigos você tem que estão sofrendo com depressão, você consiga encher os dedos das suas mãos. Se eu pergunto para você assim, quantos amigos que sofrem com ansiedade, você vai vendo, ou seja, a nossa geração é a geração doente. Agora, mas como é que a gente lida com isso? Qual que é a solução para isso? É o que a palavra de Deus vem nos apresentar. A solução, na verdade, é a paternidade de Deus. A solução para a orfandade é entender que você não é órfão, mas que você foi adotado por um pai amoroso. Você não entendeu? Eu vou repetir. Você não é um órfão. Você foi adotado por um pai amoroso. Amém. Me ajuda a pregar, irmão. Me ajuda aí, diga amém. Agora, o que nós aprendemos na verdade pela palavra, é que essa paternidade que nós recebemos de Deus, ela se torna para nós, enquanto filhos, uma escolha, porque somente aqueles que recebem Jesus, recebem o direito, aqueles que escolhem crer em Jesus, que recebem Jesus como Salvador, eles se tornam na verdade filhos de Deus. Agora é o tempo na verdade de você aprender a viver como um filho. Por que isso é tão importante? Estou reafirmando. Se você estava aqui semana passada, algumas das coisas que eu falei você ouviu, mas eu preciso nivelar os irmãos que não estavam. Ou seja, geralmente, o que a gente faz? Geralmente nós transferimos a imagem que nós temos do nosso pai natural, do nosso progenitor, nós transferimos isso sem perceber para Deus. Agora, o que acontece? Se essa imagem que nós temos do nosso pai, ela é positiva, você tem um ganho imenso na sua forma de relacionar com Deus. Porque quando fala que Deus é um pai amoroso, a sua referência mental é o quê? É a sua relação com seu pai, que cuidou de você, que agiu com você, que ajudou você. Então, ou seja, fica fácil a ligação. Qual que é o problema? É quando você não teve essa relação. É quando você não teve, na verdade, um pai que cuidasse de você, ou se você teve um pai que, apesar de estar presente, era um pai ausente. Quantos, na verdade, são filhos de órfãos, são filhos que se tornaram órfãos de pais vivos, porque os pais, na verdade, não entenderam o seu chamado e viveram a vida, na verdade, a par da sua missão, do seu propósito. E aí, na verdade, aonde que esse problema vai acontecer? Aonde que isso vai desaguar? No nosso relacionamento com Deus. Sem dúvida, o ápice, o ponto principal do coração do discípulo de Deus é enxergar Deus como Pai.
Enquanto nós não conseguirmos entender isso e viver isso, a nossa vida vai ser, na verdade, limitada. A nossa experiência com Deus, ela vai até certo ponto e daqui a pouco acaba. Nós vai até certo ponto e daqui a pouco está tudo errado. Quantas das vezes você não viveu e não teve essa experiência de começar, mas sempre o seu relacionamento com Deus é interrompido? Você cai num pecado, você cai numa situação, e aí você começa a se sentir rejeitado, você começa a sentir, assim, não dou conta de seguir a Deus direito, e aí você não percebe que tudo isso, na verdade, são manifestações emocionais, geradas, na verdade, por uma paternidade não bem resolvida. Bom, 2023 é o ano do conhecimento, amém? E nesse ano, nós vamos aprender de fato, a viver como filhos amados de Deus, amém? E por isso hoje nós vamos falar sobre família biológica. Para fazer isso, qual porção da Bíblia que nós vamos usar? Lucas capítulo 15. Nós vamos usar, na verdade, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo mostra a história do relacionamento de um pai com dois filhos. E nós vamos identificar, na verdade, a atuação da orfandade na vida dos dois filhos, tanto do filho mais velho, quanto do filho mais novo. E aqui nós vamos entender o seguinte: Deus, na verdade, Ele tem um padrão para nós, amém? Hoje, eu vou falar apenas de do filho mais novo, mas eu quero que você me acompanhe, abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Amém ou não amém? Lucas capítulo 15, eu quero ler a partir do verso 31. Pedi você para fazer o seguinte: eu não vou ler o texto completo, para a gente ganhar tempo, mas mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 15. Eu vou usar outras referências, mas aí você acompanha aqui do telão, para você ficar com a Bíblia focada em Lucas 15. Agora, se você é um expert em Bíblia, que vai para lá, vem para cá e tudo, e não tem dificuldade, você vai me acompanhando aí, amém? Agora, se você tem alguma dificuldade, fica focado em Lucas 15, que vai ser melhor. Lucas capítulo 15, verso 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o teu irmão que estava morto, porque alegrar-nos por este teu irmão, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Fecha seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra que nós lemos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa fluir nesse ambiente, ó Deus, preparando de fato, ó Deus, para que possamos receber a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, leva cativos os nossos pensamentos em obediência ao Senhor, e que teu Espírito Santo possa fluir com liberdade, Deus, em cada mente, ó Deus amado, neste momento. Deus, nos livra da distração, ó Deus, das preocupações. Agora, Pai, em nome de Jesus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Aqui nós vemos o pai falando com o filho mais velho da volta do filho mais novo. Pastor Bill Johnson, ele tem uma citação dele que eu quero compartilhar com vocês, que ele diz o seguinte: alguns dos testemunhos mais notáveis são de todos os filhos criados em um ambiente diabólico, mas que superaram as barreiras e se tornaram adultos piedosos com o propósito eterno. E por sua vez, criaram os filhos nos caminhos do Senhor, como justificação plena para aquilo que não receberam. Eu exalto esses heróis da fé, com tudo que há em mim. A história deles é a essência da beleza e da redenção. Bill Johnson está falando de quem? De mim e de você. A maioria de nós não recebemos, na verdade, uma paternidade adequada. Não fomos conduzidos pelos nossos pais a nos relacionar com Deus de forma adequada. Agora, apesar disso, é possível que no momento da história em que nós estamos vivendo, você possa fazer uma virada. Como assim?
aquilo que estava vindo ao longo da história tudo errado, possa mudar a partir de você. Quando? Quando você tem a percepção que através de você, a sua vida pode mudar, mas não apenas a sua vida, a vida daqueles que dependem de você, e em especial a vida daqueles que você ama. Olha, aqueles que são pais e mães, sabem na verdade o que é amar um filho. Filho, na verdade, nós amamos de fato de uma forma inexplicável. Por quê? Porque é sim uma manifestação da forma como Deus nos ama. Os filhos, na verdade, são uma bênção, amém? Agora, Deus está operando uma obra redentiva, pagando o preço por nós. Nós não recebemos. Talvez você fale assim, é verdade, eu tenho vivido isso por causa disso, daquilo outro, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo está sobre nós, amém? E Ele vai te capacitar para que a partir de você, esse ciclo possa mudar, e a próxima geração, os seus filhos, aqueles que estão recebendo a palavra de Deus neste momento, ali no auditório, ali embaixo, eles têm uma experiência diferente, amém? Amém ou não amém? Nós precisamos entender e perceber, mas pastor, mas isso só é possível quando nós temos uma paternidade bem resolvida. Mas o que vem a ser essa paternidade bem resolvida? É quando você de fato, ou seja, não tem, você é livre na verdade dos bloqueios que foram gerados por ela. Você tem uma memória na verdade recorrente em relação à sua história de paternidade, de filiação, de família, e você na verdade é livre para continuar vivendo e vivendo a vida como Deus planeja que você viva. Por meio dessa parábola que nós estamos abordando e tematizando essa palavra, ela vai nos mostrar exatamente isso. A gente vai aprender que Deus, Ele age no nosso meio para remover as lacunas da paternidade em nossas vidas. Ou seja, eu tive um pai que conheceu o Senhor Jesus Cristo, mas apesar disso, ele teve inúmeras falhas. Mas Deus teve misericórdia de mim, e através da sua graça Ele criou circunstâncias para que muito daquilo que eu não pude receber do meu pai por uma falta dele, uma negligência, ou talvez uma falta de ter recebido também, porque presta atenção, ninguém pode dar o que não recebeu. Aí você fala assim, pastor, mas como é que eu vou fazer isso com os meus filhos? Você tem um pai amoroso, amém? E Ele vai trazer para você tudo que você precisa, amém ou não amém? Então, ou seja, é Deus tratando essas lacunas dentro de nós. No verso 12 do capítulo 15 de Lucas, nós lemos: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre ele. Há um livro que eu quero recomendar para você, e esse livro é Escolha Ser Filho. Escolha Ser Filho. Ele vai tratar e na verdade, ou seja, mostrar, ou seja, e alertar para nós que a nossa família biológica, ela serve como referência, ela traz para nós na verdade uma referência, uma conexão íntima, até mesmo com a Trindade. Eu não tenho tempo de trabalhar isso aqui de maneira objetiva, mas de forma sucinta, nesse livro você vai entender o seguinte: que Deus, na verdade, Ele se manifesta, Ele se revela por meio da nossa família, na estrutura familiar. Ou seja, o pai, ele representa, na verdade, a figura de Deus, Pai. A mãe, ela representa a figura do Espírito Santo. E os irmãos, os filhos, representam a figura de Jesus. Aí você fala assim, pastor, mas para onde que isso vai? Bom, fica com essa informação e a gente vai avançando aqui, amém? Agora, é importante você, por que ela trabalha essa realidade? Porque ela lembra para nós que todo bloqueio horizontal, ele afetará, ele influenciará também o seu relacionamento vertical. Não entendeu? Eu te ajudo. O nosso relacionamento com Deus, ele tem duas direções. Busca na sua memória agora uma imagem de uma cruz. Como que funciona a cruz? São duas hastes, amém? Uma vertical e a outra horizontal. Quando Deus, ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas, é o seu relacionamento vertical. E ao próximo como a ti mesmo,
é o relacionamento horizontal. Então, por exemplo, Deus usa de uma figura que você, na verdade, é gerado nesse ambiente, papai, mamãe, filhinhos, relacionamentos horizontais, para fazer com que você tenha facilidade de perceber que Ele quer se relacionar com você de uma forma vertical. Aonde que está o problema? É que os bloqueios que são gerados nessa situação, nessa relação horizontal, no seio da família, pai, mãe, irmãos, de certa forma, ele influencia, ele bloqueia você no acesso a Deus. Eu comecei a pensar sobre isso e orar sobre isso, e na verdade eu comecei a ficar assim preocupado. Pastor Paul diz o seguinte, que Deus, olha, você precisa entender isso, Deus é um nós. Deus é um nós? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, nós. 3 que são um. Amém? Amém ou não amém? Agora, Ele que é um nós, Ele fez os homens para serem também um nós. Ele quer se relacionar conosco como filhos, assim como o Pai e eu somos um. Então assim, quem me vê, vê o Pai, Cristo vive em mim, a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus. Todas essas ilustrações vão mostrar para nós a importância que nós não somos uma comunidade de eus independentes, mas que somos uma comunidade de nós. Então, ou seja, a percepção que Deus traz para nós é um relacionamento interdependente, não é um relacionamento independente, mas é quando nós somos dependentes uns dos outros, mas somos também interdependentes. Por quê? Porque eu posso escolher me relacionar com Deus de verdade, você pode escolher relacionar meia boca, outra pessoa pode falar assim, eu não quero me relacionar com Deus. Deus nos deu a escolha, ou seja, a escolha ela é livre para todos nós. E aí, ou seja, quando a gente olha para isso tudo, a gente fala assim, mas como é que a gente vai resolver? Como que a gente resolve então? Por quê? Se o meu relacionamento com Deus ele é influenciado pelo meu relacionamento na família, eu estou perdido. Por quê? Porque eu vim para buscar Deus porque eu estou com um problema lá em casa. Agora, se eu estou com um problema lá em casa, eu não vou conseguir encontrar Deus. Essa é a estratégia do inimigo. Mas o Senhor faz com que você venha, que está com um problema na sua casa, buscar a Deus para resolver o seu problema, mas que na verdade o seu problema com o outro nada mais é do que primeiro o seu problema com Deus. É isso que nós precisamos ter clareza. Então, pastor, como que eu faço para resolver esses conflitos familiares? Como que eu faço para resolver esses problemas dentro da minha casa? Porque viver em casa é complexo. Não existe um lugar mais difícil de ser crente do que em casa. Não existe um lugar mais difícil, na verdade, de viver uma espiritualidade do que em casa. Porque muitas das vezes no público, no ambiente religioso, é fácil. As pessoas estão te vendo aqui talvez uma vez, 2 por semana, mas não acordam com você, não veem você no momento de dificuldade, de nervosismo, de luta, que nós todos passamos. E aí? Como que a gente faz? Com a ajuda de Deus nós podemos todas as coisas, amém? Qual que é a primeira atitude que eu e você precisamos ter? A primeira delas, reconheça os reais motivos da sua desconexão com a sua família. Reconheça, na verdade, procure entender, fala assim, mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou experimentando essa desconexão? Por que eu e a minha casa a gente não consegue ter um relacionamento normal? Por que na verdade esse ambiente de isolamento? Na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, verso 13, a Bíblia diz, não muito tempo depois, ou seja, do filho ter recebido a herança, a parte que lhe cabia, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. O que você enxerga na vida desse filho mais novo? Isolamento, individualismo. Vou resolver a minha vida, não dependo de mais ninguém. Talvez ele estava dentro de casa, talvez como seja a história da sua vida, você está em casa e você só está lá porque você depende financeiramente,
porque você não consegue, na verdade, viver sozinho. Você criou um ecossistema que está te prendendo, e aí você está preso lá nisso. O que esse filho mais novo fez? Reuniu, ou seja, deu o jeito dele. Eu não tenho dinheiro, eu vou pedir a minha herança. Agora que eu estou de posse da minha herança, ele podia continuar em casa, sim ou não? Sim ou não? Podia. Ele podia, apesar de ter pedido a herança, ele podia ter continuado em casa. Mas o que ele queria? Ele queria dar os próprios passos. Ele queria resolver a vida do jeito dele. Ele queria, na verdade, ter as suas experiências, ser senhor do seu destino, senhor. Ele, na verdade, queria resolver a vida do jeito dele. Agora fala a verdade. Quantas das vezes nós não achamos que isso, na verdade, é a maior bênção que pode acontecer na nossa vida? Quantas das vezes nós não buscamos isso, a tão sonhada independência de tudo, para eu poder fazer o que eu quero, dizer o que eu quero, falar o que eu quero, aonde que eu quiser. Tem gente que olha para isso e fala assim: gente, isso é uma bênção, é um milagre. Agora, o que nós vamos perceber é que quanto mais distante ele sai do núcleo familiar, mais problemas ele tem, mais dificuldades ele tem. Olha, apesar do dinheiro que ele recebeu, apesar de ter recebido aquele dinheiro todo, ele só se meteu em problemas. O verso 13 diz: e foi para uma região distante. Talvez, como eu na minha adolescência tentei viver independente dos meus pais, da minha mãe, né? Eu fui criado só pela minha mãe, e às vezes o que acontece? Quantas das vezes eu não pensei, quantas vezes eu não respondi, quantas das vezes eu não falei com ela, e falei assim: mãe, a senhora não sabe, a senhora não entende dessas coisas. O que é a senhora para dizer isso comigo? A senhora não sabe. Nós estamos vivendo outro tempo. Mãe, o ano 2000 está chegando, nós já estamos em 23. E hoje eu olho e falo assim: nossa, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz, o quanto que eu estava enganado em tantas coisas, e apesar da limitação dela, o quanto que ela estava certa em tantas coisas, se não certa no todo, pelo menos na intenção. A influência dos pais sobre nós, ela é algo poderosa. Já viu aquela expressão assim, ó, você sabe, né? Mãe é mãe, mãe é mãe, pai é pai. Qual que é o problema? É quando a mãe não é mãe. O problema é quando o pai não é pai. O relacionamento com os pais, e nós vamos abranger um pouco mais para a família, ele vai influenciar na nossa vida. Tem lições que esse relacionamento de intimidade ele traz para nós. Por quê? Do pai, o que se espera do pai? Do pai se espera força, proteção, sacerdócio. Eu olho para isso tudo aqui e eu falo assim: meu Deus, na minha família eu preciso ser o forte. Por quê? Porque Deus me colocou como homem na minha casa. Eu preciso ser o forte. Eu preciso trazer proteção para minha família. Hoje pela manhã, né, Dejane estava falando assim: amor, eu levantei de madrugada, e aí eu ouvi o barulhinho assim, ó, tic, 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 tic. Eu falei: o que é isso? É a cachorra andando no piso. Eu falei assim: mas ela não dorme dentro de casa, ela só dorme lá fora. Pois é, a porta da sala ficou aberta. Eu falei assim: meu Deus, todo dia antes de dormir eu saio, vou lá, fecho uma porta, fecho a outra. É natural. Por que eu faço isso? É instinto de quê? De proteção. É instinto, na verdade isso depende de quem? É o pai. É o pai, na verdade, que traz proteção para a sua família, para a sua casa. Ontem eu falhei nisso. Fazer o quê, né? Hoje eu vou acertar, em nome de Jesus, amém? Mas mais do que isso, sacerdócio. Querido, Deus espera que eu e a minha esposa possamos conduzir as nossas filhas até o Senhor Jesus, amém? Mas presta atenção, a responsabilidade de liderar esse processo é minha, que sou homem. Por quê? Porque eu sou o sacerdote.
O que se espera do relacionamento com o pai é sacerdócio. É o pai que tem que levar Deus para dentro de casa. E a igreja fala assim: pastor, mas isso tudo é muito difícil ser forte, é muito difícil proteger, é muito difícil. Eu sei, mas com a força que Cristo nos dá, nós podemos todas as coisas, amém? Eu olho para isso e eu penso: olha, homens, pais, nós precisamos entender o seguinte: o destino dos nossos filhos, o relacionamento deles com Deus, passa por nós. Não é à toa que nós temos tantos filhos desviados. E quando você vai conversar com eles, eles vão reclamar especificamente da religiosidade dos pais. Religiosidade não resolve. Nós precisamos, na verdade, ter um relacionamento espiritual com Deus, e na verdade nos relacionar com Deus verdadeiramente, para que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a conduzir os nossos filhos nesse processo. Mas o que se espera então da mãe? Porque mãe é mãe. Mãe se espera o quê? Sensibilidade. A mãe é mais sensível. Às vezes a Melina chega ao pai e você fala com sua mãe. Fala com sua mãe. Tem hora que dá errado. Porque apesar de eu falar para ela, eu ainda passo na frente. Mas Deus está ajudando, eu vou melhorar. O que mais que se espera da mãe? Gerar. A mãe é que gera. Quando a Melina estava na barriga da Dejane, querida, eu via ela mexer assim, ó. Eu via ela mexer na barriga, eu punha a mão, eu sentia e tudo. Mas olha, por mais que eu tentasse, que eu me esforçasse, eu não tinha condição de sentir, na verdade, o que a Dejane sentia. A sensibilidade dela era muito maior. Por quê? Porque a Melina estava lá dentro. O dia do parto, que eu vi o médico tirando lá de dentro, aquele, oh meu Deus do céu, aquilo é fantástico. Foi aquele dia, na verdade, que eu conheci ela. Mas entende? Ou seja, a mãe, ela tem, na verdade, esse relacionamento de intimidade, de estar mais próximo, de ser mais sensível, de ter mais conexão. Às vezes o que acontece, o caminho do coração do pai passa pela mãe. O filho vai chegar na mãe, conversar com a mãe, se aconselhar com a mãe, para depois chegar no pai. Por quê? Porque a mãe, ela é sensível, ela vai entender. E como o papel dela dentro de casa é ser ajudadora, ela vai ajudar o pai a entender o que o pai não entende. É isso que é assim que as coisas funcionam. Mas infelizmente nem sempre isso acontece. E a influência dessa intimidade dos irmãos? Relacionamento com os irmãos é importante, é demais. Porque é no relacionamento com os irmãos que nós aprendemos o que é amizade, o que é confiança, o que é partilha. Todos esses aspectos vão tocar todas as nossas áreas da vida. E se você olhar cada um deles, eles estão intimamente ligados com o seu relacionamento com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que olhar e falar assim: aonde que está a falha da minha desconexão? Está no meu relacionamento com o pai, está com o relacionamento com a mãe, está com o relacionamento com o filho. Aonde que está o problema? O moço daquela parábola, ele tomou uma decisão. A decisão dele foi de sair de casa. E quando ele saiu de casa, é por quê? Porque ele não queria mais conexão. Mas antes dele sair fisicamente, ele saiu emocionalmente. Somente um filho que está completamente desconectado do pai tem coragem de pedir a herança para ele. Ou seja, porque em outras palavras ele está dizendo assim: eu queria que o senhor morresse, mas como o senhor não morreu ainda, dá aí logo a minha herança. Não há uma conexão com o pai. Esse filho já, na verdade, ele estava dentro de casa, mas ele estava distante. Agora, qual que é a sua história? Qual que é a sua história dentro da sua casa, dentro da sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos? Como é que é esse relacionamento? Por que aconteceu tanta desconexão? O que causou isso tudo nessa relação? O que aconteceu com o seu coração e com o da sua família? Em primeiro lugar, a gente precisa ter clareza nisso. Em primeiro lugar, a desconexão familiar, ela se manifesta emocionalmente e depois fisicamente.
Um casamento não acaba o dia que o marido sai de casa ou que a mulher sai de casa. Não é nesse momento. Não é no momento que se descobre um adultério. Não é nesse momento. Um casamento acaba quando os dois deixam de ser uma carne só. Os dois deixam de ser um. O adultério, aquilo ali é só consequência. Mas aonde que está o problema? Na intimidade. Quero ler para você uma ilustração aqui. Presta atenção, ouça. Nesse livro que eu citei para você, Escolha Ser Filho, há uma história verídica sobre a importância da paternidade. Presta atenção. Entre os elefantes. Aconteceu na Reserva Nacional de Kruger, na África do Sul, que por conta da superpopulação, a solução encontrada foi transferir os elefantes para outras reservas. Então, ou seja, tem muito elefante aqui, eles é muito grande, precisa de um espaço maior, não cabe todo mundo, vamos fazer o quê? Vamos dividir. Vamos pegar um pouco aqui, levar para lá e tudo. Essa foi a solução que eles fizeram. A logística complicada em transferir os elefantes adultos fez com que fossem transferidos apenas os elefantes jovens, né? Lógico, mais fácil de carregar, né? Os menorzinhos se acomodam melhor e tudo, vão levar os jovens e deixam os velhos aqui, que os velhos é muito grande. Aí o que acontece? Esses velhos vão morrer e tal, enfim. Foi o que fizeram. O que aconteceu? Os elefantes jovens se rebelaram, chegando ao ponto de assassinar outras espécies. Eles chegaram lá e botaram para quebrar. Não tinha mais a figura do elefante pai, do elefante mãe. Eles ficaram sozinhos, cada um do seu jeito, tudo da mesma idade, mais ou menos na mesma fase. E aí o que acontece? O pau quebrou. Talvez agora na sua casa, né? Quando os pais saíam, ficava só os irmãos, né? Lá em casa acontecia cada coisa que você nem te conta. Não dá nem para contar. Minha mãe deve estar assistindo, então não posso contar não. Mas enfim, o que acontece? Eles começaram, na verdade, a matar outras espécies. Aí qual foi a solução então? Foi trazer elefantes adultos para essa nova reserva, o que trouxe equilíbrio e reestabeleceu a calmaria dos mais jovens. Se a referência, porque vamos pensar, o elefante mais velho ia ficar correndo atrás dos outros? Não ia. O que ele ia fazer? Ele ia estar lá e servir de referência. Você que tem a minha idade ou pouco mais do que eu, você vai se lembrar que no passado bastava os pais olharem e os filhos faziam o quê? Baixava a orelhinha e tudo e ficava quietinho. Era ou não era? O que era isso? Aí você fala assim, respeito e tudo. Mas isso é referência, porque a sociedade tinha os pais como referência. Só que a nossa sociedade cada dia mais desconstrói a figura do pai e da mãe. As circunstâncias fizeram que muitas das vezes o pai, ou seja, ele deixe de ocupar o seu papel e naquela lacuna a mãe ocupa aquele lugar. E aí aquela família se torna uma família disfuncional, entre tantas outras coisas. O que nós vemos? A gente precisa entender, assim, onde que faltou referência? Naquilo que te faltou, meu irmão, Deus vai te suprir em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que você precisa fazer para resolver esses problemas: reaja contra as disfunções emocionais. Você precisa reagir sobre aquilo que você adquiriu. Olha, o que está feito não está por fazer, mas eu não posso ficar passivo, eu preciso resolver. É o que nós vemos lá em Lucas capítulo 15, verso 13. Olha o que aconteceu, verso 13, parte B. E lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alforrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse aqui foi o fundo do poço para aquele filho mais novo. Ele pegou e falou assim: acabou o dinheiro, acabou tudo, eu estou aqui, agora estou a ponto de comer a comida do porco. Ele podia pegar e fazer o quê? Ficar lá. Ele podia, ou seja, continuar lá, tentar resolver do seu jeito,
Mas ali, na verdade, quando ele percebe, ele encontra isso tudo, ele começa, na verdade, a reagir. A primeira atitude para reagir é reconhecer aonde você está, o momento em que você está. As disfunções emocionais adquiridas por causa dos conflitos com os pais podem ser várias. Vou te dar algumas aqui. Quando os pais são inexistentes, quando falta figura paterna, ou por uma situação de dificuldade, de problema, ou por omissão, os filhos se tornam solitários, têm tendências a se tornarem pessoas solitárias. Filhos que têm os pais separados, que vivem naquela confusão que a gente é tão normal nos nossos dias. E eu posso dizer isso porque eu cresci num lar assim. E eu posso te falar o seguinte, olha, às vezes eu ouço os pais no momento da separação dizendo assim, olha, lá na frente eles vão entender. Meu irmão, eles vão até entender, mas eu posso dizer por mim, vão sofrer, porque eu sofri. Eu posso dizer o seguinte, eu sofri, e graças a Deus, na verdade me ajudou. Mas isso trouxe na minha vida inúmeras fragilidades. O resultado, na verdade, na vida dos filhos, quando os pais são separados, é que gera lacunas, áreas de fragilidades na vida deles. É lógico que precisam ser tratados. Não tem nenhum caso perdido. Para Deus não há impossíveis, amém? Amém ou não amém? Quando os pais são rígidos demais, os filhos se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos se tornam, na verdade, superficiais. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos. Quando os pais são frios, insensíveis, os filhos se tornam o quê? Carentes. Os estudos dizem que a maior parte das distorções nos relacionamentos sexuais que o homem ou a mulher desenvolve quando adulto é por causa de carência afetiva no relacionamento familiar. Os pais eram muito frios. Querido, nós precisamos quebrar isso, nós precisamos mudar isso. Quando os pais são liberais demais, geram-se filhos inconsequentes. Quando os pais são consumistas, geram filhos materialistas. Quando os pais são desleais, geram filhos rebeldes. Dá para pregar aqui, em cada uma dessas consequências aqui, dá para pregar uma semana. E a gente olha, eu olho isso tudo e eu falo assim, meu Deus, a gente precisa ter mais atenção com isso. Essa questão de paternidade e filiação, ela é importantíssima. A gente precisa vencer isso, por quê? Porque isso tem gerado na vida das pessoas inúmeras consequências. O que é a sua disfunção familiar? O que os problemas dentro de casa gerou em você? Revolta? Você é revoltado? Timidez? Medo? Rejeição? Codependência? Disfunção sexual? Religiosidade? Compulsões? Materialismo? Vícios? Todas essas coisas que são o mal da nossa sociedade. A solução disso está no núcleo familiar, está na relação com Deus. Agora, o que a gente precisa fazer, querido? Apesar dessas situações todas, nós não podemos nos vitimizar. Não se vitimize, comece a reagir, assuma em Cristo a responsabilidade de curar essas feridas, de mudar essa realidade, de dizer o seguinte, olha, até aqui foi desse jeito, mas daqui para frente vai ser diferente. Na minha casa aconteceu desse jeito, eu sofri isso, aquilo, aquilo outro, mas agora, quando eu sou o líder da minha casa, na minha casa vai ser diferente. Por quê? Porque você tem esse poder, você tem o poder de mudar essa realidade. No livro Avivamento do Odre Novo, o pastor Koch, ele fala algo que a gente precisa entender. Não podemos negligenciar o fator de hereditariedade familiar. Adquirimos tanto doenças e limitações quanto boas influências. Está em nossas mãos decidir o que passar mais, o que vai passar para a nossa história. Está nas nossas mãos decidir isso. Comparativamente,
ele diz: podemos afirmar que de forma geral, que a ênfase bíblica na responsabilidade pessoal ela é de 70%. Agora, 30% é o que você recebeu de herança. 70% é muito, sim ou não? Sim ou não? 70% é muito. Mas 30% também dá para mudar muita coisa. O que você precisa fazer então? Reaja. Pastor, mas como que eu reajo? Próximo passo: decida acertar as pendências familiares. Decida, na verdade, olhar para olha, as situações são essas, os problemas são esses, eu não vou ficar desse jeito, eu vou reagir. Lucas capítulo 15, verso 17, a Bíblia diz: caindo em si. Fala comigo, caindo em si. Vira para quem está do seu lado e fala: caindo em si. Do outro lado agora: caindo em si. O que é o cair em si? É perceber, falar assim, é o ponto de mudança. Quando o filho mais novo caiu em si, verso 15, 17, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. É isso que você precisa fazer hoje. Você precisa olhar para a sua vida e perceber o seguinte: olha, a dificuldade do meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus filhos, com o meu cônjuge, enfim, eu preciso entender e fazer o seguinte: eu não vou me vitimizar, eu vou reagir, eu vou procurar acertar as dívidas, do jeito dele agora. Ele arrumou um jeito, ele falou assim: eu vou voltar, vou falar isso e tudo, e se pôs no caminho e foi embora. O que nos impede de fazer isso muitas das vezes? Um sentimento que está dentro de nós, e que às vezes tem gente que olha isso de maneira positiva. Sabe que sentimento é esse? Orgulho. Se o filho mais novo tivesse cheio de orgulho, ele não voltaria para casa. Mas porque ele abriu mão do orgulho, ele voltou para casa. Ele foi atrás do pai. O que é o orgulho? O orgulho é uma erva daninha que destrói a sua vida, que trava os seus relacionamentos, que você fica assim: olha, eu vou esperar fulano, não tem problema nenhum com a pessoa, eu só não quero ver ela nunca mais na minha frente, e se ela passar aqui eu travesso do outro lado para não encontrar com ela. Ah, eu pedir desculpa? Não, eu não, é a pessoa que tem que me pedir. Isso é tudo orgulho. É a nossa natureza humana gritando dentro de nós e assumindo o controle da nossa vida. Salomão, na Bíblia Sagrada, ele diz o seguinte: olha o que ele tem a dizer sobre o orgulho. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 29, 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 13, 10. O orgulho só gera distorções, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Jesus disse algo que muitas das vezes a gente ouve, a gente sabe, mas a gente não considera o efeito disso. Os cidadãos do reino dos céus, eles são diferentes. Por quê? Mateus capítulo 5, verso 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você é um filho de Deus, amém? Você é um pacificador. Sua família pode estar num pé de guerra, mas deixa eu te dizer uma coisa: a vida de Deus está dentro de você, a essência da pacificação, da mudança está dentro de você. A palavra que foi traduzida como pacificadores aqui, no grego,
diz o seguinte: é aquele que ama a paz. Os filhos de Deus são promotores de paz. É por isso que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Só vai haver paz nesse mundo de fato quando os filhos de Deus se manifestarem, quando os filhos de Deus começarem a viver como filhos de Deus. Os que escolhem o caminho do amor nunca ficarão perdidos no deserto do não perdão. Quando você deixa de perdoar, você está entrando no meio de um deserto. Há um perigo, porque o orgulho, ele se instala dentro de nós e ele gera em nós ressentimento. Qual que é o problema do ressentimento? Hebreus capítulo 12, verso 15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e contaminação a muitos. Começa em você, mas não para em você. Começa em você, mas toca a sua esposa, toca seu esposo, toca seus amigos, e aí aquele ressentimento vai se alastrando, as distorções muito mais. Na Bíblia, esse mesmo versículo 12:15, na versão A Mensagem, é traduzido da seguinte forma: não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. É aquela situação: sua vida estava maravilhosa, seu dia estava maravilhoso, mas foi receber uma palavra torta, foi uma situação negativa acontecer, parece que seu dia acabou. Mas foi um negocinho desse tamanho, seu dia estava maravilhoso, você estava grandão nesse dia, e de repente é como se o inimigo fosse lá e você murcha. São as lacunas. Perdão não é esquecer, mas é permitir que alguém renasça em sua vida. É permitir que alguém que na verdade lhe fez mal, que morreu por causa daquilo, eles possam na verdade, ou seja, ter uma nova oportunidade. Decida hoje, meu irmão, fazer um exame da sua vida. Como que está seu coração em relação à sua família biológica? Como que está? Veja se em algum dos níveis da sua família você tem o quê? Ressentimento, indiferença, retaliação, ódio. Não dá para continuar desse jeito. Quanto mais você continuar com esses sentimentos, maior será a sua desconexão com Deus. Fica de pé no seu lugar, que eu quero fazer uma oração com você neste momento. Olha para mim. O Espírito Santo, ele pode fazer você amar essa pessoa que te magoou. Olha para cá, querido, presta atenção. Deus quer mudar a realidade da sua vida. Não deixa nada te roubar, não. O Espírito Santo pode fazer você amar essa pessoa que te magoou, que te feriu, como se nada tivesse acontecido antes, mesmo você se lembrando do que foi, do que aconteceu. Você está disposto a pedir a ajuda de Deus para isso? Sim ou não? Quantos estão dispostos? Falar assim: pastor, isso é difícil demais, mas se o Senhor me ajudar, eu quero. Levanta a sua mão. Você vai fazer uma oração comigo agora. Ora comigo assim, dizendo assim: Senhor Jesus, agradeço a Ti pelas coisas boas que recebi dos meus pais. A partir de hoje, eu abro o meu coração para perdoar meus pais daquilo que feriu o meu coração. Peço perdão por qualquer sentimento e comportamento
em relação a eles que são contrários à tua palavra. Cure o meu coração e me liberta de todas as prisões ligadas ao relacionamento com os meus pais. Naquilo que for possível, me ajude na reparação. E aquilo que eu não posso fazer, eu entrego em tuas mãos. Recebo a tua cura para todos os outros níveis de ressentimentos em minha vida. Em teu nome, Jesus. Amém. Diga amém. Fecha seus olhos agora. Sabe aquele papelzinho que eu te dei? Pega esse papelzinho nas suas mãos agora e com os olhos fechados, você vai orar comigo agora. Oh Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor as nossas famílias agora. Ó Deus, cada um de nós que estamos aqui, ó Deus amado, todos nós temos famílias, ó Deus. Nascemos no meio de uma família, fomos gerados, ó Deus, numa família, Deus amado, e estamos gerando, ó Deus, os nossos filhos da família que o Senhor nos deu. Pai, nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Ó Deus, nos ajuda nos nossos relacionamentos, nos ajuda, Senhor amado, a viver o propósito do Senhor para as nossas famílias. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a restaurar, nos ajuda a transformar a realidade que nós temos vivido, ó Deus, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que o Senhor quer para nós. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos por um novo tempo nas nossas famílias. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, pela interferência do Senhor agora. Pela interferência do Senhor agora. Deus, eu não posso tocar, ó Deus, em cada familiar aqui, mas Deus, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo agora, alcança, Deus, cada um dos nossos familiares, aonde eles estiverem agora, Pai, em nome de Jesus, toca na vida agora deles. Ó Senhor, que haja perdão, que haja cura. Deus, nos livre, nos liberta do ressentimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja quebrada toda maldição, seja quebrada agora todo laço do inimigo. O espírito de orfandade nós mandamos embora, nós expulsamos agora, ó Deus, toda maldição, ó Deus, hereditária, nós quebramos no nome de Jesus. Nós declaramos que as nossas famílias viverão o modelo que o Senhor tem para os nossos lares. Pai, em nome de Jesus nós declaramos, ó Deus, a capacitação que vem do Senhor para vivermos famílias abençoadas. Pai, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por um recomeço, Deus, dos relacionamentos familiares. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Presta atenção. O que você precisa fazer agora? Recomece o relacionamento com seus familiares. Lucas capítulo 15, olha lá. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Olha que lindo. Estando ainda longe, seu pai o viu. Nós oramos aqui, meu irmão. Eu queria que você entendesse o seguinte: a sua oração, ela não tem limite geográfico. Enquanto nós estávamos orando aqui, o Senhor estava conectando seus familiares nos lugares mais distantes que eles estão, trazendo cura, libertação, transformação, para mudar realidades, para transformar vidas. Agora presta atenção. Estando ainda longe, o seu pai viu, cheio de compaixão, ele correu para o seu filho. O meu pai e o seu pai, ó, ele está te vendo hoje. Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo a sua vontade de restaurar, de mudar essa realidade. Ele sabe que você sozinho não dá conta dos limites, ele sabe de tudo.
mas Ele está vindo ao seu encontro. Para quê? Para mudar a realidade, para te capacitar. Ele correu, abraçou, beijou o filho, aí ele vai dar o discurso dele. O Pai está te encontrando aqui hoje, para mudar a sua vida. Pastor, mas é difícil. Mas deixa eu te dar uma chave. Celebre cada pequeno avanço. Talvez o que você vai fazer hoje é mandar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo assim: olha, hoje eu orei por você, Jesus abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Talvez é uma coisa simples que você fala assim, mas você é pequeno demais, não vai fazer efeito nenhum. Eu vou dizer o seguinte: é a chave que Deus vai mudar a realidade da sua casa. Esteja aberto para aquilo que Deus vai fazer. Pastor, mas eu posso crer nisso? Que pode! Porque olha o que a Bíblia diz, o Salmo 27:10: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 71:6: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustenta desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Deus vai mudar a realidade da sua vida hoje, amém?